noite, irmãos. Graça e paz. Nesse mês, né, que foi aí intitulado, né, como mês de superação, nós tivemos aqui, né, grandes testemunhos aqui de superação. E hoje estamos eu e a Luciana aqui para também poder testemunhar o nosso caso, poder compartilhar. E assim, Deus foi tremendo, irmãos. O que aconteceu assim com a nossa vida, né, se não fosse a mão do Senhor, com certeza hoje nós não estaríamos aqui, talvez. E assim, eu e a Luciana somos casados, né, há 15 anos. E no terceiro ano de casamento, Deus nos abençoou com o nosso primeiro filho, né? Ele se chamava Guilherme. Era uma criança que Deus abençoou, nos deu um presente. E assim, estava indo tudo bem, irmãos. Nós estávamos bem, minha família estava indo bem. E quando ele completou 3 anos de idade, que assim, começou o nosso deserto, na verdade, né? Ele era uma criança saudável, uma criança muito ativa. E assim, no culto, né, de domingo passado, né, foi apresentada aqui uma encenação da cabana, né? É como se eu e a Luciana tivéssemos entrado mesmo na cabana. E como que aconteceu? Com 3 anos, irmãos, de idade, a gente percebeu, assim, após, né, um aniversário que a gente realizou em casa para ele, uma festinha de aniversário, que assim, ele estava muito estranho, ele não estava querendo pegar e participar, né, não queria brincar muito com as crianças. E ele, como ele era uma criança ativa, né, nessa idade, com 3 anos, a gente sabe que as crianças geralmente correm o tempo todo, né, dá uma canseira na gente. E assim, ele estava na dele, quieto, e assim, eu e a Luciana, a gente começou a perceber assim, um pouco assim, essa situação que estava acontecendo com ele. E assim, se passou, na verdade, aí, esse aniversário, a gente começou a ver, né, essa situação que estava acontecendo com ele, e no dia 19 de dezembro, irmãos, que foi realizado esse aniversário, né, 3 anos que ele completou. A gente começou a perceber dentro de casa assim, que ele estava se batendo, né, nas coisas, e assim, a gente até imaginou que de repente poderia ser algum problema de visão, né? Mas assim, a gente começou a perceber, né, os olhos dele, e a gente viu que ele estava um pouco estrábico. Aí assim, é uma coisa que já começou a preocupar um pouco, porque era um menino, assim, de quando nasceu até os 3 anos de idade, era um menino muito saudável. Ele nunca teve nenhum problema crônico de saúde, e começou um pouco a preocupar isso. E assim, a gente começou a perceber depois também algumas coisas que começaram a surgir, né, vômitos. Ele estava se queixando também de dores na cabeça, né? Eu lembro que assim, a gente dormindo, de madrugada, ele botava a mão assim na cabecinha dele, chorando, já reclamando, assim, falando, né, que estava sentindo dor na cabeça. E assim, a gente orava, né, para ele, né, levávamos ele no médico, como era de praxe, e os médicos, assim, no início, eles não estavam identificando. Geralmente, alguns falavam que era uma virose, receitava, passava alguma coisa, e a gente pegava e retornava novamente para casa. E isso foi se passando, irmãos, o tempo. E no dia 25 de dezembro, que tinha aqui a cantata, né, na igreja aqui, a gente, quando participamos da cantata, quando encerrou a cantata, ele estava se sentindo mal, né? Ele começou a vomitar e era constante a dor de cabeça que ele tinha. E aí nós levamos ele saímos daqui direto, quando acabou a cantata, e levamos ele para a emergência. Aí sempre como chegava lá no hospital, né, ele era tratado, era medicado, e a gente sempre ouvia dos médicos falando que era virose, né? Geralmente, aí assim, a gente confiava achando que não era isso, mas como o médico, né, estava falando para a gente meio que acatava isso. E aí foi se passando, irmãos. No dia 31 de dezembro, no culto da virada, novamente, esse período de quando começou do dia 19 de dezembro até o culto da virada, né, que foi no dia 31, estava constante, essas dores que ele sentia na cabeça, e a gente sempre levando ele na emergência, para que pudesse ver, e assim, ficava já aquele processo de ida e volta, né, no médico, e os médicos sempre falando que era uma virose, às vezes deixava ele no soro, passava algum medicamento,
e nada era resolvido. E assim, se passou o ano, começou o mês de janeiro, ele com esse processo, a gente nesse processo com ele, né? Ele se sentia mal, ele vomitando bastante, tudo que ele comia, não parava nada na barriga dele, ele vomitava, e era uma dor de cabeça constante. E o mês de janeiro foi o mês inteiro. E eu e a Luciana, assim, a gente naquela agonia, né? Porque quando você está com o filho, você fica preocupado, irmãos. Quem é pai aqui sabe que qualquer coisa, né, que acontece com o filho, você sempre fica preocupado. Por mais simples que seja, você fica preocupado, querendo saber. Se for o caso, a gente já leva logo para o médico. E a gente ficava nessa idas e vindas no médico e sempre recebendo o diagnóstico que era uma virose. E assim, a gente, né, mais para frente, que a gente foi descobrir, na verdade, o que na verdade o Guilherme tinha, né? Ele passou-se bastante tempo aí, foi acometido, né, de um câncer, e aí, assim, começou o nosso deserto. Quando o médico pegou, né, chamou eu e a Luciana para poder conversar e deu esse diagnóstico para a gente, eu confesso, irmãos, foi igual o médico falou para a gente lá na hora, né? Se prepara, pai e mãe, que é como se fosse mesmo um soco na cara que você vai levar, né? E quando a gente escutou, né, ele falando isso para a gente, assim, o mundo, irmãos, ele caiu, ele desabou na nossa frente. Porque, assim, era uma criança saudável, né? Até os seus 3 anos de idade, ele nunca teve nenhum problema, não tinha, como falei, né, nenhuma doença crônica. E para a gente foi um baque muito violento, irmãos. A gente entrou num deserto. Foi uma situação muito dolorosa que eu e a Luciana, a gente passou, mas que Deus, ele, no meio desse deserto, ele tratou com a gente e nos deu força para que a gente pudesse seguir caminhando, mesmo diante das dificuldades com ele nessa situação. A gente se uniu, né, mais nessa hora, né, e assim, a gente seguiu com Jesus e pedindo e orando para que Deus fizesse a obra. E agora, irmãos, eu vou pegar e vou passar para a Luciana, que ela vai dar continuidade para ela poder falar sobre o testemunho. A paz do Senhor. Eu vou tentar ser breve, tá, Elvio? Mas assim, tem coisas que a gente não pode deixar de falar, já que foi me dada essa oportunidade. Voltando um pouquinho, há muitos anos atrás, assim, é muito importante a gente, na nossa caminhada, a gente está buscando ao Senhor, está orando, está junto com os irmãos que estão buscando ao Senhor. Porque na hora que você vai passar a dificuldade, você vai estar alicerçado para estar passando por aquilo. E eu lembrei, depois que passou isso tudo, que uma vez no monte, o pastor Marcos Melquisedeque me tirou, estava escuro, acredito que ele não sabia que era eu, e ele orou, na sua oração que foi usada por Deus, Deus colocava uma armadura em mim. Ele falava que Deus estava colocando uma armadura e um capacete de ferro, e aquilo ficou marcado em mim, como se eu fosse realmente guerrear. E quando eu passei por esse processo, eu lembrei desse tempo que eu fui no monte. E aí, voltando agora para a parte do Guilherme, o mês de janeiro inteiro, a gente trazendo na igreja, indo para o médico e orando, e o diagnóstico era sempre a virose, né? E eu vim para a igreja num domingo, o Guilherme já não andava mais, e sentei lá atrás. A igreja não era essa, era a igreja antiga ainda. Sentei lá atrás com ele no colo e orei. Eu falei com Deus. Falei, Senhor, o meu filho não tem virose. Ele tem algum problema mais sério. Mãe sabe. A mãe sabe quando o filho está realmente passando por alguma situação difícil. E fui para casa, eu orei ao Senhor, entreguei e falei para Deus que Ele que ia me direcionar, que eu não ia mais levar a médico nenhum. E fui para casa, e eu confiei mesmo em Deus, que Deus ia me direcionar.
E chegando em casa, almocei, já era mais de meio-dia, almocei. Quando eu fui botar o prato na pia, eu escutei uma voz. E a voz dizia: Luciana, liga para o teu primo Bianco agora. Aí eu, hein? Robson, você falou comigo? Aí ele, não. Aí a voz repetiu mais 3 vezes. E eu pensei, para que eu vou ligar para o meu primo? Meu primo é ortopedista, se formou agora. Aí eu, mas ele deve conhecer algum pediatra. Aí liguei para ele. Aí fui na minha mãe, na minha casa não tinha telefone. Há 9 anos atrás, a gente acho que tinha celular, mas era daqueles antiguinhos. Liguei para o sítio, o Bianco nunca estava no sítio. Aí eu liguei e chamei, e ele estava saindo. E a voz, antes, quando falou comigo, falou: você tem que ligar agora para o teu primo. Aí eu entendi, quando eu liguei para ele, por que tinha que ser agora? Porque ele estava saindo, ele estava indo operar. E eu contei o que estava acontecendo para ele, e ele mandou repetir várias vezes. E eu repeti, aí ele, quando eu terminei, ele, olha, você vai agora para o hospital na Tijuca. Eu, mas Bianco, eu não conheço ele. Você vai, chega em frente ao Maracanã que você vai achar o hospital. Aí nós fomos. Chegando na Tijuca, a gente bateu de cara no hospital. E acredito que Deus que direcionou a gente, porque em toda essa trajetória desses 8 meses da vida dele, a gente não sabia andar lá para baixo e eu dirigia, a gente saía de casa cedo. E quando veio, eu já estava na porta do que eu tinha que fazer com ele, dos tratamentos. E lá, quando eu cheguei nesse hospital, a gente passou na frente de todo mundo para fazer como é que fala, gente? Triagem. E na triagem, a enfermeira olhou para mim e falou: manda ele andar. Aí eu, não, ele não vai andar, ele não está andando. Aí ela correu e chamou a pediatra. Aí a pediatra veio, estava cheio o hospital, mandou a gente entrar na sala, manda ele andar. Aí eu, ele não vai andar. Aí eu botei ele no chão, ele andou, 2 passinhos e chorou. Ela, vamos agora fazer uma tomografia. Aí nós fizemos, foi ressonância. Nós fizemos aquela ressonância e eu olhava pela janelinha e ela fazia sinais, sabe? Assim, eu sabia que não era nada bom. Mas eu ali mesmo eu já estava orando, entregando a vida dele nas mãos do Senhor. E ele, uma criança calma, não precisou nem sedar, nem nada, para fazer o exame. E ali, ela já saiu dali e já me falou que ele estava com uma hidrocefalia muito forte, que o cérebro dele já podia estourar, que tinha que ser feita uma cirurgia, e que ele estava com um tumor no cérebro. E ali, irmãos, nós já fomos para o CTI, porque é no dia seguinte, e é o neurocirurgião pediátrico. E olha como é que Deus faz. De um dia para o outro, de uma virose, ele foi diagnosticado com isso e me mandou o melhor neurocirurgião do Rio de Janeiro para estar atendendo meu filho. E eu falei, não, ele vai estar em boas mãos, porque é Deus que mandou. Eu acreditei o tempo todo que o Guilherme estava sendo tratado porque Deus estava cuidando dele. E ali, no dia seguinte, ele já fez aquela cirurgia e tinha que fazer a cirurgia do tumor o mais rápido possível. Aí nós fomos transferidos na mesma semana para um outro hospital e, chegando lá, nós fizemos essa cirurgia. Depois de uma semana. Foram 8 horas de cirurgia. Os médicos diziam que ele podia não falar, não andar, não vegetar. E eu falava para minha mãe nessa cirurgia, mãe, fica calma. A Tânia Tortelotti estava com a gente. E eu falava, mãe, fica calma. Deus está cuidando de tudo. E saindo da cirurgia, o médico falou, Luciana, seu filho é muito forte. Ele podia ter morrido nessa cirurgia porque ele recebeu 3 bolsas de sangue, ele perdeu muito sangue. E eu falei, mas era Deus que estava operando junto com você, não era só você. E o tempo todo ali eu confiava que Deus estava cuidando dele.
Aí passou as horas, eu queria saber, né? Eu queria a confirmação de Deus, se ele realmente estava enxergando. E passou algumas horas no dia seguinte, que a gente estava lá, e veio uma mamadeira. Aí ele falou assim, eu não vou mamar não, mãe. Eu, por quê, Guilherme? Você não vai mamar? Ele, porque essa mamadeira é rosa. Aí foi a primeira confirmação de Deus, assim, a segunda, né? Que eu sabia que Deus estava com a gente, porque eu tinha pedido a Deus para ver se ele estava enxergando. E dali foram passaram-se 17 dias, mas ele não ria. Aí, e eu orei, eu falei, Senhor, a gente está aqui nesse hospital, a gente está, o Guilherme está sendo bem tratado, bem cuidado, mas ele não ri. E eu falei com isso com Deus e dormi. Aí chegou no dia seguinte, o meu irmão, que mora em Porto Alegre, chegou, ele veio de Porto Alegre para ver a gente. Ele foi direto para o hospital, era às 7h pouca da manhã, e ele trouxe um presente. Aí ele virou para mim e falou assim, posso entregar esse presente para ele? Eu, pode sim. Mas não tem nada de problema de bactéria? Não, eu não, pode entregar, o médico não deu nenhuma restrição, não. Aí entregou para ele, e o livro era a Turma do Barulho do Pum. Você abria o livro, apertava o bonequinho, a bonequinha rotava, o bonequinho fazia pum, e o Guilherme riu. E eu falei, mais uma resposta de Deus, que Deus está ouvindo as minhas orações. E ali nós ficamos mais um período no hospital, e às vezes batia, né, aquela solidão, né, porque eu era muito ativa, trabalhava fora, tinha o contato com o pessoal da igreja. Aí eu abri a Bíblia, aí estava lá, escrito. Mas tu, ó Israel, lá em Isaías 41. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os mais excelentes, e te disse, tu és meu servo. A ti escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu, Senhor, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra, da minha justiça. E assim Deus me confortava. O tempo todo que eu pensava que eu estava sozinha, Deus estava falando comigo através de um irmão, através de um amigo. E foi assim. E saímos daquele hospital, viemos para casa, só que ainda tinha que fazer os tratamentos, né? Aí nessas idas e vindas de exames, clínica, hospital, Deus sempre estava falando conosco. Deus sempre estava presente. Foi do período de março a julho. Nós tivemos momentos de dificuldades, várias cirurgias para trocar a válvula e sempre um diagnóstico de que nenhum tratamento estaria fazendo efeito. Nesse período, eu descobri que eu estava grávida de 10 meses. Após uma semana que eu tinha descoberto, a gente foi fazer ultrassom e eu descobri que o neném estava sem batimento cardíaco. Aí nós tivemos que fazer a curetagem, meio isso tudo. Naquele tempo de internação, teve uma chuva muito forte no Rio de Janeiro. O nosso carro alagou até o teto. Nós perdemos o carro. Aí conquistamos um novo carro. E nesse período desse novo carro, que eu ia para o Rio, né, e fui buscar o carro na concessionária, bati com o carro. E assim, aí comecei a lembrar da armadura que Deus estava colocando em mim. Porque assim, nada que acontecia abalava a minha fé. Eu estava sempre confiando que Deus estava cuidando de nós. E foi aí, do início de agosto, que veio o diagnóstico de metástase. Nesse dia foi um dia muito difícil, porque a gente sabia que era só um milagre mesmo de Deus. Mas nós lembramos ao médico que nós servíamos a um Deus vivo. E que se fosse da vontade de Deus, ele podia mudar o quadro do Guilherme. Nós tínhamos a certeza que Deus iria curar. Os médicos a todo tempo falavam, né, na troca de plantão, que ele podia morrer naquela noite. Eram noites difíceis. Eu ligava sempre para a Selimar, para a irmã Celina. Elas sempre oravam conosco.
Elas sempre oravam conosco, nos dando, nos aumentando, né, a nossa fé, nos ajudando. E no mês de agosto, o Guilherme foi entubado. Aí foi nesse período que eu achei lá no hospital uma capela de oração. Aí eu entrei na cabana, né? Quem estava aqui domingo passado? Não sei se... Eu entrei na cabana, né? Eu entrava naquela capela, orava, falava com Deus. Eu ia para lá todos os dias orar. Mas Deus falou no meu coração que antigamente Deus orava, Deus curava, os discípulos seguiam Jesus, mas que às vezes o milagre não acontecia. E os discípulos não deixavam de seguir Jesus. E nessa hora, eu fechei a Bíblia e falei, eu não vi qual... Eu comecei a ler a Bíblia, não tinha visto o texto que eu estava lendo. E eu fechei a Bíblia e falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque assim, a todo tempo, irmãos, eu acreditava que Deus ia operar um milagre. E eu fiquei naquilo, eu falei, Senhor, tem misericórdia. Não é, eu creio que ele vai sair daqui andando, curado. E foi aí, irmãos, que eu vi que eu não sabia mais orar. Eu implorava ao Senhor pela cura do Guilherme. E ali eu ia para lá orar. E eu vi que eu não sabia orar porque eu pulei orando o Pai Nosso. Como eu já não sabia mais orar, eu implorava. Eu comecei a orar só o Pai Nosso. Aí eu identifiquei no Pai Nosso que eu pulava o seja feita a sua vontade. Eu não queria que fosse feita a vontade de Deus, eu queria que fosse feita a minha vontade. E a gente é como uma criança, né? Mesmo adulto, a gente é uma criança pedindo a Deus alguma coisa, né? E às vezes a gente chora de birra também fazendo. Querendo que Deus faz o que a gente quer. Mas não era a vontade de Deus. E eu comecei a orar a Deus, pedindo para me ensinar a orar. Porque eu não sabia mais orar, né? Eu implorava. Eu não comentei isso com ninguém, nem com o Robson. Eu tinha até vergonha de falar. Vários amigos nos ligavam naquela época, eu podia contar, né? Mas eu não contava. E várias igrejas orando, vários pastores. Irmãos, assim, quando você estiver passando por algum problema... Olha, me perdi não. O Robson que fez confusão com esse papel. Ore que Deus vai te mostrar. Nesse período, eu recebi 3 livros no hospital. E esses livros, eles se ensinavam a orar. E assim, eu vi ali que Deus estava respondendo mais uma vez a minha oração. Que Ele estava ali comigo. E foi na semana seguinte, lá para o meados do mês de agosto, que eu chamei o Robson. E eu falei com ele tudo que Deus estava falando comigo, no meu coração. E que nós tínhamos que entregar verdadeiramente ao Guilherme, né, para Deus cuidar. Que mesmo que não fosse a nossa vontade, né, mas que se fosse a vontade de Deus, seria o melhor para o Guilherme e para a gente. E o Robson confirmou também comigo que Deus estava falando com ele há mais ou menos 15 dias, a mesma coisa. E nós oramos. Nós oramos, eu saí dali do hospital naquele dia, eu fui para casa, e o Robson que ficou no hospital. E lá no meu íntimo, com o Senhor, lá no meu coração, lá no fundinho, eu falava com Deus que se fosse para acontecer, né, que se fosse para o Guilherme descansar, que eu não queria estar lá. E o Robson, eu vim para casa, era um dia bonito, na manhã daquele dia, eu liguei para minha mãe e falei, mãe, tá um dia tão bonito, as gaivotas, era lá em Copacabana, no hospital que a gente estava, e as gaivotas estão voando aqui, tá tão bonito, mãe, o céu. Minha mãe, tá mesmo, minha filha, tá bonito, é Deus que está aí. E eu acredito que ali era o Espírito Santo de Deus que estava cuidando da gente. E eu saí daquele hospital, vim pela linha vermelha, vim orando, vim cantando. E no dia seguinte, irmãos, Deus fez a vontade dele. E o Guilherme descansou. Não foi fácil para a gente.
Deus estava conosco a todo momento, mas não foi fácil. Não era fácil, porque ele era uma criança linda, saudável. E foi aqui nessa igreja, os pastores vinham me abraçar e não entendiam, né? Porque até os pastores também estavam acreditando que Deus ia fazer a vontade, né? Que a gente estava orando, né? E passou aquele dia, não foi. Deus estava cuidando da gente, porque foi um dia difícil, mas nós suportamos. E após um dia do sepultamento dele, eu não queria ficar em casa. Eu falei com o Robson, aí nós pegamos, vai para onde? Eu não sei. Vamos embora. Aí pegamos, fomos para Nova Friburgo. E chegando lá, eu falei para ele, vamos para a primeira pousada que aparecer na internet. Aí fomos para a pousada. E chegando lá, a pousada era no alto de uma montanha. A gente achava até que estava perdido. E chegando lá, anoitecendo já, nós entramos para o quarto, guardamos as coisas e fomos esperar o jantar. E fomos para o deck. Irmãos, ali, Deus tratou com a gente de uma forma sobrenatural. Porque a gente deitou no deck, parecia que a gente conseguia segurar as estrelas, segurar a lua. E eu falei com o Robson, olha onde Deus nos trouxe. Para pertinho dele. A gente não tem nem como reclamar de Deus. Porque Deus foi maravilhoso nesse período, mesmo a gente passando por tudo isso. A gente ainda veio parar nesse lugar lindo. E passando esse período, nós voltamos a trabalhar, mudamos para perto do trabalho. Fomos morar na Praça da Bandeira. Continuamos vindo da igreja. Não desanimamos da nossa fé. Eu e o Robson, nosso casamento também continuou até melhor, a gente se uniu mais. E a gente ia também na igreja lá no Flamengo. E às vezes a mesma pregação que Deus falava aqui no nosso coração, eram as mesmas palavras que Deus usava lá naquela igreja. E assim, era o cuidado de Deus com a vida da gente. E claro que assim, não era fácil, porque era uma saudade muito grande, né? Era imensa, não tem como explicar. Mas nós sabíamos que a vontade do Senhor que tinha que prevalecer. E isso nós não podíamos mudar. Após 2 anos e meio, eu vim aqui na igreja, eu sentei também por último ali, era um dia de semana. Eu estava cansada, eu já cheguei na hora da pregação. Mas a pregação era sobre Davi e Golias. E o pastor enfatizou muito sobre Golias. Que Golias era grande, era forte. E Davi era pequenininho. Mas com uma pedrada, Davi venceu o gigante. E no final da pregação, ele perguntou, quem é o seu Golias? Aí eu falei, eu não tenho Golias não, passei por tudo isso, estou trabalhando, a vida financeira está boa, meus pais estão bem, minha família está toda bem, a saúde está boa, a gente tem carro, casa, não tenho Golias não, está tudo bem. E ele falou, quem é o teu Golias? Aí eu fiquei, né, não tem não. Aí ele repetiu, quem é o teu Golias? Aí eu falei, não tem não. Aí ele falou, vai para casa, a igreja estava cheia igual hoje. Vai para casa e ora que Deus vai te mostrar quem é o teu Golias. E eu fui, né, para casa. E após uma semana acordei assustada. E de madrugada. E Deus me mostrou que o meu Golias era o meu medo de engravidar. Eu tinha tanto medo de engravidar que doía dentro do meu útero. E Deus me mostrou. Eu não queria passar por aquilo, né? Nós fomos até um especialista para saber, né? Pagamos caro uma consulta para saber se podia acontecer de novo. E ele falou que o que aconteceu com o Guilherme acontece em 1 milhão de crianças. Somente uma tem esse tipo de câncer. E aí eu
comecei a orar. Falei, Senhor, o Senhor tem que tirar o Golias de mim. Comecei a orar. Passou 3 meses. Passou 3 meses eu orando, aí eu vi que eu não tinha mais o meu medo de engravidar. Eu entendi, né, o propósito de Deus com a vida do Guilherme, mas eu não queria passar por aquilo novamente. Mas eu continuei a orar. E após 3 meses, Deus me mostrou que Ele tirou aquele Golias de mim. Eu não tinha mais medo de engravidar. E o medo, irmãos, ele te paralisa. Ele deixa... Quando você está com medo, você intensifica, né, o problema. Doía meu corpo. E assim, era tanto medo, mas após 3 meses, Deus tirou aquele medo de mim. E eu quero apresentar aqui a Isabela. A Isabela foi meu presente de Deus. Depois de 3 meses eu descobri que eu estava grávida. E após 1 ano e meio eu descobri que eu estava... 1 ano e 3 meses. Eu descobri que eu estava grávida da Gabriela. Vem cá, Gabriela. Hoje, ela até ensaiou, irmãos, um pedacinho de um hino para cantar, mas a criança. Hoje eu trabalhava no Banco Santander, eu era bem remunerada. E quando eu engravidei da Isabela, eu falei com Deus que eu não queria mais trabalhar lá. Eu queria ter o meu próprio negócio, porque eu queria cuidar delas. Depois de passar por isso tudo, eu queria estar pertinho, né? Dando cheirinho. E hoje eu tenho meu próprio negócio. Eu orei a Deus, eu fiz campanha aqui na igreja, às terças. Olha que Deus ouve, irmãos. Eu orei durante 3 semanas só, era 7. Eu orei 3 semanas. E para pedir a Deus para eu ser demitida, eu fui demitida. E eu cheguei em casa e ainda fiz um vídeo, porque a Isabela estava Isabela estava com 7 meses. Fiz um vídeo, a Isabela toda feliz, porque eu cheguei em casa cedo. Eu vim aqui na igreja primeiro. Eu falei, pastor, era o pastor Aguinaldo. Pastor, ora por mim. Ora por mim, pastor, porque eu fui demitida. Eu estou feliz demais. Aí o pastor, minha filha, botou a mão na cabeça. Como é que eu oro para essa menina? A menina perdeu um emprego bom. O pastor estava fazendo campanha para ser demitida. O pastor, ora que eu vou pegar esse dinheiro, achando que era um dinheirão, né, irmãos? Pegar esse dinheiro e vou investir no meu próprio negócio. Aí contei para ele que eu queria montar um salão de festas. E ele orou. Fui para casa, fiz o vídeo para a Isabela. Mamãe vai ficar com você, toda feliz. A Isabela parecia que estava entendendo, ria. E foi Deus, irmãos. Foi Deus porque, assim, eu falei com Deus, se for da vontade dele, o espaço de festas ia dar certo e eu ia ter o meu próprio negócio. E graças a Deus, assim, tem crescido. Eu posso cuidar das minhas filhas. A Gabriela nasceu quando a Isabela completou 2 anos. E eu posso cuidar delas. E em tudo, irmãos, eu vejo que foi o cuidado de Deus. Em passar por coisas que, assim, aos olhos humanos, é incompreensível, né? Que é perder um filho, inexplicável. Mas Deus sustentou, Deus nos guardou. E foi uma coisa assim, uma coisa primordial que, para passar por isso tudo, foi a nossa fé. A gente estava alicerçado realmente na nossa fé em Deus. E na nossa confiança em Deus, no amor que Deus tinha conosco. E a gente não murmurava, a gente não reclamava com Deus, a gente só orava. E uma coisa muito importante também, passar por... quando você está trabalhando, né, na casa do Senhor, porque eu sempre trabalhei, eu sempre fiz um pouquinho, mas eu sempre fiz alguma coisa na casa do Senhor, estava envolvido com o Ministério de Casais, de jovens, quando eu era jovem, né, agora estou ficando velhinho, e saber que nós fomos escolhidos por Deus para passar por isso.
A nossa vida, irmãos, ela deve ser guiada pelas mãos do Senhor. A gente deve confiar somente nele. E assim, eu falava que eu tinha ligação direta com Deus. Eu tenho, né? Eu não preciso ficar falando com um e outro, contando os problemas. Eu peço para Deus. E uma coisa que eu lembrei aqui agora, nisso tudo que eu passei com o Guilherme, eu não perdi uma noite de sono. Eu orava a Deus e eu falava: Senhor, me dê uma noite de sono tranquila. Às vezes o médico trocava de plantão à noite, ele chegava e falava: olha, mãe, pode ser hoje, hein, mãe? Aí eu descia lá para o saguão do hospital, ligava para a Selimar, ligava para o Luiz também orou por mim. E eu subia e eu dormia naquele hospital. Eu nunca fiquei uma noite acordada nem em casa, porque Deus estava cuidando do Guilherme. Eu confiei que Deus estava cuidando dele. E nós somos escolhidos. E você também é um projeto de Deus para a vida do Senhor. Como eu e a minha família, somos um projeto de Deus. Deixa eu ver se acabou. Amém.